Bom dia! Bom dia para quem pode estar ao vivo, boa tarde, boa noite para quem está assistindo na reprise. Hoje nós estamos falando dos vilões da produtividade. Semana passada a gente falou de mito e verdade, né? E eu quero te convidar, né, a estar colocando, né, tua ideia em relação a combater os vilões da produtividade, a sua ideia em relação a o que você já tem feito para vencer os vilões que eu vou trazer aqui, que às vezes você nem se dá conta que está acontecendo. Então, toda vez que fizer sentido para você, tiver te trazendo alguma reflexão pertinente, taca a mão aí no coraçãozinho, porque eu sei que tá fazendo sentido e a gente, né, vai melhorando cada vez mais a live. E aí, se você conhece alguém que pode se aproveitar do conteúdo, lembra sempre de compartilhar. E se você puder comentar, né, depois que eu coloco a live lá salva, eu agradeço porque a gente consegue saber o que fez sentido para você, o que eu posso melhorar, qual o tema que você quer para a próxima live. Bem-vinda, Paty. Então a ideia é tanto você que consegue estar ao vivo, quanto você que assiste na reprise, é que você possa usar os comentários para fazer a interação e a gente vai melhorando, tá bom? Bem, hoje antes de eu trazer os vilões que são alguns clássicos, né, da produtividade, eu vou apresentar para vocês um estudo que foi feito em Harvard em 2016, que eu achei bem interessante, principalmente no mundo corporativo, e algumas vezes você pode levar isso para o seu dia a dia também, né, em outros ambientes. Então, observe aí o que essa pesquisa trouxe para a gente. Bem, bom dia. E aí o que acontece? Quando você olha para uma cultura de dedicação total, que foi o que eles foram pesquisar em algumas empresas, eles viram três perfis. E por que eu estou trazendo esse estudo na hora de falar dos vilões? É porque muitas pessoas às vezes entendem que se matar de trabalhar, não ter vida fora do trabalho, é produtividade. Então eu trouxe esse estudo antes de trazer os pontos comuns que a gente já conhece, né, um pouco em relação a ser vilões da produtividade, para que você se perceba em qual desses grupos você está e que você possa já ligar o alerta para sair desse lugar que pode estar prejudicando sua produtividade no trabalho. Então, nessa pesquisa, 43% estavam na classificação de conformista. O que é esse conformista dentro dessa cultura de dedicação total? É aquele cara que aceita tudo, aceita todas as condições impostas e com medo de perder o trabalho, com medo de ficar mal visto, perder promoções, aceita ligações fora do horário de trabalho, ligações às vezes de noite, aceita vir de noite se você trabalha no horário comercial, né? Se você trabalha à noite, tá tudo bem. Mas eu digo assim, né? Receber ligações fora do horário comum. É aquele cara que aceita vir nas reuniões nas férias. É aquele cara que não tira férias. É o cara que deixa de sonhar. Bem-vindo para quem conseguiu chegar no ao vivo. Bem, toda vez que você deixa de fazer algo em prol da sua vida fora do ambiente de trabalho, você está nessa categoria do conformista. Então tem que ter muito cuidado, porque pode parecer que você está sendo super produtivo, mas você é produtivo. Lembra que a gente viu isso no nosso encontro passado? Quando você está fazendo o que você precisa fazer enquanto você está acordado, enquanto você está naquele ambiente. Então, no teu trabalho, você tem que ser produtivo no horário do seu trabalho, no horário determinado ali para que você cumpra a sua jornada. Então, nessa pesquisa, né, feita em 2016, mostrou que 43% estavam nessa categoria de conformista. E por que isso diminui a produtividade? O chefe fica doente, o funcionário fica doente porque ele não tira férias, ele não desliga. E aí, ficando doente, produz menos. Além do mais, quem é que vai se desenvolver num ambiente desse? Não consegue, porque não consegue ter tempo para descansar. Então, ele não se desenvolve e não desenvolve equipe. Então, tem que ter muito cuidado. Essa cultura de dedicação total que algumas empresas levantam ou explicitamente ou de forma sutil, e aí, como é o de forma sutil, né? Ela elogia numa reunião: olha, fulano tá aqui, ele tá de férias. Olha, a ciclana tá aqui e hoje nem é dia do expediente dela. Então, coisas que no inconsciente a pessoa vai ficando,
Ai, ele foi reconhecido. Ai, que bom, eu tô sendo visto. Logo, logo vai vir uma promoção. Mas aí, vale a promoção você doente? Então, cuidado. Das 3 categorias, a maioria estava nessa categoria do conformista, que vai aceitando tudo que é imposto e aí não dá limites. E aí fica recebendo ligação fora do horário de trabalho, fica sendo convocado no momento de férias, porque não lembra, né, a pessoa, olha, eu tô de férias, tem que colocar outra pessoa no lugar. E aí vai passando o tempo, vai criando esse cansaço, vai ficando doente e a produtividade vai lá embaixo. Outra categoria nesse estudo que foi identificado, né, 27%, é atuação, que chamou, né? Atuação no sentido do ator, aquele que finge que está fazendo, aquele que está sempre ocupado, tem sempre alguma coisa que ele está indo resolver. Só que esse cara aqui, ele parece que se dedica. E aí baixa a produtividade porque o grupo está tentando fazer algo, né, para acontecer, para dar o resultado, para chegar naquela meta. Só que tem alguém no grupo que está fingindo que está fazendo. E aí baixa a produtividade porque essa pessoa se percebe num lugar confortável de estar atuando, de estar encenando. E aí é cansativo também para ela, porque a todo tempo ela tem que estar alerta de alguém que vai chegar e vai pegar que ela não está fazendo o que ela deveria fazer. E a produtividade vai lá embaixo, porque ela não está fazendo o combinado. Então tem que estar atento nisso, porque quando você coloca uma cultura de a tal dedicação total, e aí você acha que está todo mundo fazendo, está todo mundo envolvido, tem gente ficando sobrecarregado. E aí a gente entra na terceira categoria, que eles chamaram de explicitação, né? Aquele grupo que expõe, que coloca para fora toda a indignação, né? 30% do grupo estava nessa posição. E estavam desmotivados, por quê? Por conta de ver pessoas atuando, fingindo que estavam trabalhando, por conta de ver pessoas que não estavam produzindo o que elas poderiam produzir, porque não tinham o mínimo de controle, feedback, atenção ao que estava ali de orientação, uma reunião mínima para direcionar. E aí essas pessoas vão caindo a produtividade porque elas vão se sentindo desmotivadas e desprestigiadas. Então, eu quis trazer esse estudo de Harvard de 2016, embora, né, não seja tão recente, mas ele é muito presente, principalmente nas empresas, né? E se você conseguir levar tanto para outros ambientes, você consegue ver pessoas que estão cansadas se dedicando além da conta, que é o que a gente chama de conformista, que trabalha nas férias, que atende fora do horário, que tá todo desregrado e nem tem mais sonhos fora do trabalho, porque tá todo dedicado àquele trabalho, mas dedicado de forma errada. Você tem que ser dedicado, diligente no teu horário de trabalho. Fora isso, você precisa colocar limites. E eu sei que você que assim está começando no emprego, quer mostrar serviço, e aí às vezes você fica pensando que se você falar que não vai fazer, ou que vai abrir mão de alguma coisa, pode parecer uma chance de você perder uma promoção, perder um reconhecimento. Só que as pessoas que se posicionam, elas são valorizadas, porque elas colocam ali o que elas pensam. Ah, olha, eu entendo que família é importante, então na hora que encerra o expediente, eu vou cuidar da família. Então amanhã eu faço sim isso que você está me pedindo, porque agora já deu meu horário e eu preciso buscar ciclano na escola. Um exemplo. Então, quando você coloca limites, você consegue ser mais produtivo, porque você sabe que tem aquele horário do trabalho para fazer as coisas, tá bom? E aí, qual é a solução para esse caso aqui da dedicação total, que às vezes é imposta, né, no trabalho, enfim? Flexibilidade. O chefe e a direção, eles têm que entender, né, que precisa motivar esse servidor, ou esse funcionário, esse colaborador, esse terceirizado, entendendo. Às vezes, se você liberar ele 5 minutinhos antes, 15 minutinhos antes para buscar o filho na creche, isso é motivador para que ele produza mais. Às vezes, você entender a demanda de um home care, de uma pessoa para ficar com aquele parente doente, dando orientações em relação a como ele pode ter horário especial, você está proporcionando ter um ambiente mais produtivo. Entender o ritmo, né, do colaborador também, essa flexibilidade de entender que para aquele ali você vai dar o ritmo, vai entender o ritmo dele, você vai dar um prazo até o final do dia,
para aquele outro que você sabe que faz mais rápido, você não vai dar mais uma tarefa porque ele está fazendo mais e aí seria injusto ele ficar fazendo mais ainda porque ele foi mais rápido. Mas aí você vai ali e reconhece o trabalho dele porque você viu que no ritmo dele ele já deu conta. Então, quando você tem uma gestão que observe a particularidade de cada um, né, tem essa flexibilidade, e isso daí caminha para outra característica, que é você fazer uma gestão voltada para resultados, você consegue ter uma maior produtividade. Mesma coisa em relação à tua casa. Então, assim, Sheila, eu não trabalho na minha casa, então isso não se aplica. Se aplica também. Quando você olha para resultados, em vez de ficar presa, colocou do lado esquerdo e era do lado direito, não fez no horário que eu pedi, não fez no dia que eu pedi, essas coisinhas assim que só vão desgastando o relacionamento, quando você começa a olhar para o resultado, poxa, eu estava fazendo tudo sozinha, convoquei a família, agora as crianças estão fazendo a arrumação das gavetas, o marido está lavando a louça e eu consigo ver o resultado. Esse é o ponto. Significa que você conseguiu trazer as pessoas para que elas sejam produtivas no ritmo delas, no tempo delas, da maneira delas. Então isso não é só para o ambiente corporativo, também é para o nosso ambiente de casa, se você congrega em alguma igreja, tem algum encontro, né, em relação que você presta algum tipo de serviço. Então, atenção nessas 3 características. Se você está no conformista aceitando, sendo explorado, mas achando que isso é uma fase, porque você vai conseguir uma promoção, cuidado. Se você está na fase da atuação, fingindo que está fazendo, porque já está cansado, e aí não vai fazer mesmo, porque você já fez muito, cuidado também, porque isso baixa a produtividade e é cansativo para você também. Porque você tem que estar sempre ali alerta, porque você não sabe quem é que vai pegar o seu furo. Então não vale a pena ficar trabalhando de uma forma atuante, né, fingindo que está fazendo. E se você está no terceiro grupo, que expõe, aponta o dedo, aquele ali não está fazendo, aquele outro podia estar fazendo, cuidado também, que isso é desgastante para você. Observe o que você pode fazer dentro do seu horário de trabalho, faça o seu melhor. Agora, não fique tão preso a ficar olhando para o que o outro está fazendo, porque vai te desmotivar, vai te cansar, e aí sim, pode perder uma promoção, porque você vai desmotivando, vai fazendo de qualquer jeito, e aí quem está de fora olhando pensa, se ele aqui, sem uma função, sem uma responsabilidade, não entrega o que ele poderia entregar, imagina se eu der alguma responsabilidade. Então, muita atenção. Então, visto isso, vimos 3 características, 3 grupos dessa pesquisa que baixa a produtividade, e aí os vilões estão aqui nesses comportamentos. Vamos então agora ver outros vilões, e eu queria que você observasse se algum vilão desse tem te pego aí durante teu expediente, durante tua rotina. Lembrando que se tiver fazendo sentido para você o conteúdo da live, se estiver sendo claro o que está sendo explicado aqui, taca a mão aí no coraçãozinho, porque isso é um retorno para mim, para saber que você está entendendo, está me ouvindo bem, está fazendo sentido, tudo bem? E se você quiser também colocar aí o comentário, se você já se viu nesses lugares que a gente viu aqui na pesquisa, escreve aí também, daqui a pouco eu leio os comentários para a gente interagir, tá bom? Bem, sobrecarga de trabalho e falta de foco é um vilão da produtividade. O que a gente pode fazer sobre isso? Todas as vezes que você se observar sobrecarregada, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho voluntário, seja onde for, observe se você não está tomando para si coisas que não são suas, coisas que não são da sua responsabilidade, com o discurso de que, se eu não fizer, ninguém faz. Cuidado, não é desse jeito não, porque tem gente que nem sabe o que tem para fazer. E aí você nessa pose de que se ninguém fizer, ninguém faz e eu que tenho que fazer, você fica cansada, sobrecarregada, fica com falta de foco porque vai fazer, vai varrer, mas aí tá ali a louça, mas se eu não fizer ninguém faz, aí você deixa de varrer, vai lavar e aí esquece de varrer, depois tá estressada porque não varreu. Cuidado, observe o que você pode delegar, observe o que você pode falar, pedir ajuda, porque às vezes o simples abrir a boca, você vai se surpreender, porque tem gente que não sabe o que tem que fazer. Então, eu digo isso assim, com muita, vamos dizer, propriedade,
Porque eu sempre achei que as pessoas, assim, estariam vendo, então não precisaria falar. Poxa, será que não estão vendo? E, gente, nós hoje estamos muito distraídos, então as pessoas não estão vendo. Então, fale mesmo, assim. Fulano, tem como você varrer aquele canto onde ficam os microfones? Porque se tá nítido que precisa varrer, mas as pessoas estão passando, vagando. Infelizmente, a gente está assim, muito desligado. Então verbalize o que precisa. Ah, fulano, tem como você fica com os armários e eu fico com a geladeira? Fale sobre. No trabalho, eu vou pegar esse relatório aqui, você pode pegar aqueles processos ali. Fale, verbalize, porque às vezes você está sobrecarregada ou sobrecarregado porque você está num lugar que você acha que se você não fizer, outra pessoa não vai fazer. E esse é um vilão da produtividade. Você achar que está super produtivo porque está cheio de tarefa. Isso é uma pessoa desorganizada. Porque por mais que a gente ache que está dando conta, tem um vídeo aqui falando sobre isso, se você quiser depois também pode procurar lá no YouTube, Shirley Araújo. Dar conta de tudo é uma missão que não é para humanos. Então até a máquina descansa, porque senão ela pifa. Então observe se você está querendo dar conta de tudo e está sobrecarregado aí, sabotando a tua produtividade. Outro vilão da produtividade, falta de planejamento das ações. Eu sempre assim dou a sugestão de você no domingo planejar sua semana. Se não der para planejar a semana, planejar pelo menos os 3 primeiros dias. Porque você consegue nesses 3 primeiros dias ter uma clareza, um norte do que você tem que fazer, para onde você tem que seguir. E isso ajuda muito na sua produtividade. Porque quando você não tem planejamento nenhum, você vai pegando o que vai aparecendo. E às vezes vão aparecendo coisas que não dá para você fazer naquele dia e vai embolando. Então, cuidado. Falta de planejamento também nas coisas de casa. Se você decidiu que vai arrumar um quarto, a sugestão é que você não pegue o quarto, a cozinha e o banheiro. A não ser que seja o dia do faxinão da casa toda, é diferente, mas eu estou dizendo assim, no dia a dia, para você fazer manutenção, pega só o quarto, um planejamento para que você dê conta dele, ou minimamente que dê conta da sua parte do armário, se você divide o armário com alguém. Então, cuidado quando você entra nesse lugar de ir fazendo conforme for aparecendo as coisas, porque você vai ficar improdutivo. Aí chega no final do dia, nossa, eu fiz tanta coisa, mas parece que eu não fiz nada, porque fez as coisas desordenadas e fez também às vezes coisas que não são importantes. Outro dia eu botei para vocês a minha dificuldade, com os trabalhos do seminário, eu faço teologia, e como a gente começa a colocar coisas que não envolvem a questão de você escrever e fazer o seu trabalho ali, acadêmico. Eu vou lavar roupa, eu vou fazer faxina, eu vou cozinhar, eu vou fazer outras coisas que são importantes, mas eu posso fazer em outro momento, outra pessoa pode fazer. Naquele momento o trabalho acadêmico era mais importante, mas por não ter um planejamento eu não fui produtiva. Cuidado. Outra forma de acabar diminuindo a sua produtividade, um vilão, uso incorreto das ferramentas. Então, às vezes, você tem, falando de casa, um instrumento ali que você pode usar para aspirar, encerar, fazer várias coisas e você só está usando uma função, porque não foi lá no manual observar as potencialidades daquela ferramenta e aproveitar. E aí quando você pensa no trabalho, às vezes tem ali uma ferramenta que você deixa de otimizar seu trabalho por medo de mexer. Principalmente essa questão que mexe com computador, planilha ou um programa. Eu tenho muito medo, mas eu tenho mexido e aprendido que é assim que a gente vai descobrindo várias funções daquilo ali. E aí eu pergunto para quem já sabe mais para poder otimizar. Então é desse jeito. Se você não sabe usar a ferramenta, pergunta para quem sabe usar. Se você, por exemplo, admira aquela amiga, seja da igreja, do trabalho, que consegue fazer mais usando um aplicativo, vai conversar com essa amiga, pergunte para ela como ela faz, como ela usa, para que você possa ser mais produtivo. Porque quando você usa a ferramenta errada, aí você vai para lá e aí você fica muito tempo tentando entender como é que é o botão A, o botão B, a coluna C, a coluna D. E aí o tempo que você teria otimizando, usando a ferramenta, você fica perdendo tempo tentando adivinhar como funciona, tá bom?
Me conta aí, se alguma desses vilões você já se percebeu, né? Já se percebeu enrolada ou enrolado no seu dia a dia. Me conta aí nos comentários, você que está assistindo na reprise, se algum desses vilões é comum para você. E aí agora você vai se policiar para que você seja mais produtivo. Outro vilão, excesso de reuniões. Reunião é igual aquela pessoa que fica estudando para sempre. Ela nunca vai fazer alguma coisa porque ela está estudando, para ela estar melhor qualificada. É igual reunião. Principalmente reunião que não tem plano de ação. Porque as reuniões, nós falamos no encontro anterior, elas precisam ser reuniões de direcionamento, reuniões para pontuar o que foi do passado que valeu a pena, foi legal, parabéns, e reunião para dizer agora é para fazer assim. Então, cuidado se você está nesse lugar de demorar a reagir em relação a fazer acontecer ou da reunião ou do que você está estudando. Então, se você vive em reuniões e não entra em ação com o que é dito na reunião, ou se você vive estudando e não coloca em prática o que você está estudando, você está com o vilão da produtividade, que é essa obesidade de conhecimento, de informação e não faz nada com ela. Cuidado! Outro vilão, distrações. E aqui eu não vou falar só de rede social. É a maior distração, né? Notificação no celular, e-mails, o celular em si, né? Até mesmo quando a pessoa às vezes liga para você, que é raro, né? Hoje em dia as pessoas falam mais por mensagem. Mas um vilão aqui que a gente fala que são as distrações é, por exemplo, o cafezinho, que é uma coisa que tem que ter, o momento do cafezinho. É o momento da pausa, é o momento que você se estica, é o momento que você interage. Mas se o cafezinho rende mais do que deveria render, ou se o cafezinho é feito de forma... tem mais cafezinho do que você na mesa produzindo, tem alguma coisa errada. E aí você está se distraindo e não cumpre prazo, e aí depois fica frustrado, ou ainda tem que levar trabalho para casa. Então lembra que tudo vai virando uma bola de neve. O cafezinho é muito saudável, principalmente para dar o tempo de pausa. Nós falamos aqui no início de que pessoas que não dão pausas ficam doentes, né? Aquelas pessoas que não vou fazer, vou vir, vou acontecer, não vou nem respirar e nem olhar para o lado. Isso não é uma pessoa produtiva, isso é uma pessoa bitolada. Então, cuidado. As distrações do cafezinho, as distrações das redes sociais. E olha só outra distração que acontece que às vezes a gente não percebe. As distrações da conversa paralela. Tem gente que se distrai com as conversas paralelas. Às vezes é contigo a conversa. A pessoa te chama e você está no meio do negócio e a pessoa te chama para falar nada que vai acrescentar no teu trabalho. E aí você tem que ter toda uma elegância para falar. E se você tem vergonha de falar, aí que lascou, né? Mas isso é treino. Fulano, eu já te dou atenção um minutinho, só para não perder aqui a tela. E termina o que você está fazendo, porque senão você vai se esquecer ou vai fazer errado e aí é retrabalho. Então tenha uma comunicação clara e objetiva, carinhosa, não precisa falar, fulano está me atrapalhando, não precisa ser desse jeito. Mas sinaliza que você está no meio de algo. E aí a conversa, você acabou aquilo, fala fulano que você ia falar. E aí se for importante, a pessoa vai te falar. Agora se a pessoa falar, deixa pra lá, não sei o que, não era importante. Então eu sei que isso às vezes fica, mas aí vai ficar um ambiente, vai ficar chato. Mas pensa, se toda vez que a pessoa vier te trazer uma informação que às vezes nem é de trabalho, você parar e dar uma atenção, você vai sair prejudicado. E não é só porque você vai ter um retrabalho, vai demorar a fazer suas atividades, mas é porque é cansativo. Porque você vai ter que pensar de novo, vai ter que ler tudo de novo, vai ter que avaliar de novo. Não precisa, é só você dar uma pausa e falar para a pessoa, um segundinho eu já te dou atenção, deixa eu só terminar isso aqui. E termina. Aí também tem aquelas pessoas que se distraem com a conversa paralela dos outros, porque tem aquele momento, né, de fofoqueirice, eu queria saber o final da história. Gente, é complicado, porque às vezes a conversa ali paralela começa a ser de um jeito que te atrapalha mesmo. Começa, não é nem só por conta de você ficar curioso para saber o final da história, mas é porque aquela fala mais alta atrapalha ali teu trabalho. E aí é uma situação muito delicada, porque você não quer falar, oi, o pessoal está me atrapalhando, você não quer usar fone porque parece que você está distraído ouvindo música, e aí o que você faz nessa hora?
essa é a hora de você fazer a pausa do cafezinho. Se aquela fala paralela não está deixando você trabalhar, não fica ali fazendo um negócio que pode fazer você te levar ao erro. Aquela conversa está demais ali, sai do ambiente, bebe uma água, vai ao banheiro, dá um respiro, alonga a coluna, aí volta. E se a conversa continuou ali, a maneira que você pode encontrar é realmente voltar para o teu trabalho ali e tentar, de uma maneira mesmo, é mais complicado, mas ali tentar se abstrair. Não é fácil, porque a conversa mais alta, ela atrapalha mesmo. Mas ali quando você volta, tenta falar também em voz alta. Talvez isso te ajude a também a conversa ali parar, porque vai perceber, mas por que ela está falando em voz alta? Vai perceber que você está tentando se concentrar. Pode parecer assim meio louco, né? Ah, Xelé, vou ficar falando em voz alta, a pessoa vai achar que eu sou maluca. Mas às vezes você tem que dar uma de maluco. Se você não quer falar, oi, tudo bem? Tem como baixar um pouquinho o som que está me atrapalhando? Né? Às vezes fica meio constrangedor. Então, às vezes é válido você, no meio do discurso, ali que você está lendo, que você está fazendo, deixa eu ver aqui, tem que ver então o mês de maio, o mês de julho, o mês de agosto. E a pessoa ali ou se toca que tem que fazer o seu trabalho, ou para de conversar, ou sai dali, porque você começa a você atrapalhar a conversa delas. Então, às vezes você tem que dar uma de maluco. Eu falo isso com meus clientes, né? Elas falam assim, ah, mas eu não consigo. É treino. Tem sempre alguém, às vezes, né, que vem, sempre às vezes foi ótimo. Já pensou, já lembra de umas pessoas que você está fazendo alguma coisa e sempre elas vêm falar alguma coisa da vida delas, mas assim, do nada. Então, do nada você também tem que dar uma de maluca. E aí ela do nada veio falar algo aleatório. Você pode do nada falar, ah, entendi. Peraí que eu vou pegar um pouquinho de água. E vai pegar água. Porque às vezes você tem que dar uma de maluca, que senão você fica dando corda para um papo que não vai dar em lugar nenhum. Então observe, não é fácil. Ambiente de trabalho, ambiente que você se relaciona com outras pessoas, às vezes não dá para você falar, fulano, por que você fala mais baixo que tá me atrapalhando? Dá uma de maluca. Começa a ler em voz alta. Começa a falar de algo também. Ah, vocês viram não sei o quê? Como é que tá a temperatura? Que loucura, né? Ontem choveu granizo. Tipo, Chile, mas isso não é falta de educação? Não, você não vai sair chegando falando, mas tenta trazer uma forma de você quebrar a conversa, de participar, mas que as pessoas entendam que ali não é aquele momento. E aí mesmo que elas comecem, ou as pessoas comecem, gente, que pessoa maluca, do nada ela traz uma conversa, vocês vão ver que as pessoas não vão ficar mais tanto ali do seu lado, porque é uma pessoa que, gente, a Sheila tá ficando doida. E do nada ela tira uma pergunta, uma frase, uma coisa, que pense que você é maluca, mas aí você sai daquele ambiente de improdutividade porque as pessoas estão ali na conversa do paralelo. Então, cuidado com as distrações. Cafezinho, celular, rede social e pessoas. Eu sei que a parte das pessoas é a parte mais difícil. E eu também tenho essa dificuldade. Mas eu aprendi que dando uma de maluca, às vezes eu consigo o resultado. E às vezes eu não vou conseguir, as pessoas vão continuar falando ali. E aí você procura fazer algo que seja mais mecânico, mais automático, para não se prejudicar. Se é algo que você precisa de uma análise, de algo que você precisa de mais atenção, deixa para fazer no próximo momento. Anota para não esquecer e vai fazer algo mais automático. Algo que você tem que só lançar valores, algo que você só tem que fazer anotações, algo que não exija tanto de você. Porque se você se mantiver nesse ambiente da conversa paralela e tentando fazer algo que você precisa de uma leitura atenciosa, você pode se atrapalhar. E lembre-se, de vez em quando, dá uma de maluca. Não é uma coisa que você vai acertar de primeira, né? Às vezes você vai ficar, gente, o que eu fiz? Mas, ao longo do tempo, você vai treinando e você vai criando essa musculatura de não se importar tanto com o que as pessoas estão falando e fazer mais e melhor o teu trabalho. Perfeccionismo é outro vilão da produtividade. Nós falamos sobre isso na live passada. O perfeccionismo, ele é um lugar que te dá um certo conforto. Não, só vou fazer isso quando tiver com todas as coisas preparadas, com todas as coisas prontas. Só que não é dessa maneira. E aí, o que acontece? Você às vezes vai deixando para frente, procrastinando, porque não está perfeito. E a tua produtividade vai lá embaixo,
Porque você passou o dia todo trabalhando nisso, mas como você acha que não está perfeito, você não entrega. E aí você não faz. Então, assim, muitas vezes, né, a gente pensa, na hora de gravar um vídeo, eu não tô com essa informação atualizada, eu não vou fazer. Só que às vezes, mesmo que você não esteja com aquela informação atualizada, o conteúdo que você tem para trazer pode ajudar. Então aqui, de alguns vilões, pode ter tido um vilão que você precisava ser alertada. E aí fez sentido para você, valeu para você. É a mesma coisa com qualquer outra coisa da nossa vida. A coisa que você às vezes está segurando aí porque você acha que ainda não está boa o suficiente para mostrar, mostre, pergunte a opinião das pessoas. Olha, eu fiz dessa maneira. Você pode avaliar para ver se está legal? Eu elaborei essa planilha. Você pode ver se já dá para entender, se está clara a comunicação? Não fica presa nesse lugar do perfeccionismo, que isso é um vilão da produtividade. E por último, isso aqui é bem comum nas mulheres, porque a gente quer abraçar todo mundo, quer ajudar todo mundo, é o vilão chamado ajudar todo mundo. Porque você está ali no meio de um processo e aí vem alguém e fala, fulano, tem como você me ajudar com isso? E você quer ajudar, você não quer falar não. Então, duas coisas para você refletir. Sempre que você interrompe algo que você está fazendo para ajudar o outro, sem uma programação para isso, você está prejudicando a tua tarefa, o teu trabalho. Então, você pode fazer, né, nesse primeiro ponto, a escolha de falar para a pessoa, olha, eu posso te ajudar, me dá 5 minutos e termina o que você está fazendo, que aí sim você conclui, você termina, você não fica com isso pendente e te atrapalhando a ter produtividade. Ou você pode falar, olha, agora eu não consigo te ajudar, vê se fulano consegue. E aí você direciona ela para alguém que você sabe que pode ajudar naquela pergunta, naquela questão. Segundo ponto, todas as vezes que você se permite parar o que você está fazendo para fazer algo para o outro sem planejamento, você está realizando o projeto do outro, abrindo mão do teu projeto. Então, eu não estou falando para você ser egoísta e nunca ajudar. Eu estou dizendo para você fazer isso de forma planejada. Então, chegou ali, fulano, precisa de ajuda nesse lá. Tá, eu vou te ajudar. Deixa eu só concluir isso aqui, porque senão eu perco o raciocínio e eu não consigo depois voltar. Termina o que você tem para fazer e se for você a pessoa que vai ajudar, vai lá e ajuda. Se não for você, mas você souber de alguém que pode ajudar, vai lá e fala. Agora, você parar o que você está fazendo o tempo todo para ajudar o outro é um grande vilão de produtividade. E eu deixei ele por último porque nós mulheres fazemos isso o tempo todo. E a gente fica feliz, porque a pessoa ficou feliz, porque ela foi ajudada. E aí a gente entra num lugar de não fazer as nossas coisas, de não realizar os nossos sonhos, de ficar sempre fazendo só para os outros. Então, cuidado. Cuidado se você está no vilão de ajudar todo mundo, porque no primeiro momento é bem legal esse lugar. Porque todo mundo adora você. Todo mundo acha você muito fofinha. Porque você ajuda todo mundo. Você é muito disponível. Só que essa disponibilidade está comprometendo o teu trabalho. Essa disponibilidade está comprometendo a tua saúde. Essa disponibilidade está comprometendo a tua produtividade. Então, tenha muito cuidado sobre isso, porque senão você acha que está sendo produtivo porque está fazendo muito, mas no final do dia você não vê essa produtividade porque você fez para o outro e o outro não estava na tua lista, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando e deixa eu ver se eu posso contribuir de alguma maneira. Bom dia, bom dia, bom dia. Só tô vendo o coração, né? Bem, queria saber, né, se alguma desses vilões já pegou vocês. Você que está assistindo na reprise, se você puder, né, colocar nos comentários. Eu sei que desses vilões todos, a parte mais complicada é você lidar com pessoas, né? Aqui eu trouxe a opção de você sair de perto, de você interromper, de você dar uma de maluca. Mas eu sei que é a parte mais difícil, né? Esse relacionar-se, esse falar sem parecer grosseira, falar sem parecer que está sendo egoísta. Mas é treino, gente. Eu pude observar, né, ao longo assim do tempo, que se a gente não coloca esses limites, ainda que seja dando uma de maluca, a gente fica muito mais cansado, porque a gente não consegue fazer o que minimamente a gente planejou para fazer. Então, eu espero que esse conteúdo te desperte
para que você não fique como conformista lá daquela pesquisa, que trabalha nas férias, que fica além do horário, que aceita trabalho depois do expediente, no medo, né, de perder algum lugar, perder alguma coisa. Deixa eu ver aqui. O exemplo das tarefas da casa, acho que todos vivem. Sim, só que é preciso sempre a gente ficar atento para que a gente não se ache, né, que só funciona do nosso jeito, né? O que a gente colocou aqui, né? Um vilão é ficar sobrecarregado. Então é legal que a gente possa tá delegando e tá deixando a pessoa fazer do jeitinho dela. Precisamos estar de olho nas distrações. Verdade. Bem, pessoal, queria agradecer a tua companhia, você que pôde estar ao vivo. Queria te incentivar a colocar em prática, né, algumas soluções aqui que a gente falou para que você possa realizar seus sonhos, para que você possa fazer mais, para que você não fique no lugar que você acha que você não é produtiva, que seu dia não rende. Às vezes, pequenas atitudes, algumas atitudes inusitadas, como dar de maluca, funcionam e você vai sentindo assim, poxa, eu deleguei, eu pedi ajuda, eu falei com outra pessoa, eu aprendi a usar uma ferramenta e a coisa fluiu. Então lembre-se sempre que o falar também é a melhor maneira de você ser mais produtivo e vencer os vilões. Quando você se comunica, você consegue melhores resultados, tá bom? Quero também fazer um convite, né? Sábado agora, dia 21 de maio, 9 horas da manhã, a gente vai ter um aulão para falar sobre organização financeira. O link está na bio para fazer a sua inscrição. Tem um investimento de R$ 49,90, que é um investimento simbólico para que você assuma o compromisso e não falte. Porque se você vê que é um evento gratuito, você abre mão, deixa para lá. E quando a gente coloca o investimento financeiro, a gente assume o compromisso. Então é o meu convite para você que quer se organizar financeiramente, quer ser produtivo, mas no financeiro, né? E eu te espero lá no sábado e te espero também quinta-feira às 18 horas que a gente fala de finanças. E que você vença, como nós falamos aqui, os vilões da produtividade e seja muito feliz. Até a próxima live. Tchau, tchau!